por Maria Helena Vasconcelos. Dizem que o passado sempre volta. Mas naquela manhã de setembro, quando o carteiro tocou a campainha do meu apartamento em Botafogo, eu não imaginava que o passado pudesse voltar em forma de envelope pardo, com letras desbotadas e um carimbo dos Correios datado de 1984. Juro que minhas mãos não tremeram quando vi o nome do remetente. Minto. Minhas mãos tremeram como as de uma adolescente recebendo seu primeiro bilhete de amor. Carlos Eduardo havia escrito aquele endereço há 40 anos, quando eu ainda acreditava que o amor era eterno e que promessas não podiam ser quebradas. Senhora, precisa assinar aqui, disse o carteiro, um rapaz jovem demais para entender o peso daquele momento. Assinei meu nome, Maria Helena Vasconcelos, com a mesma elegância que usei durante 30 anos para assinar as provas dos meus alunos no Colégio Pedro II. A caligrafia impecável sempre foi minha armadura. Fechei a porta e caminhei até a varanda. O Pão de Açúcar continuava lá, imponente como sempre, testemunha silenciosa de todas as manhãs em que acordei pensando em Carlos Eduardo. 40 anos se passaram, e aquela montanha ainda guarda o eco dos nossos beijos adolescentes. O envelope pesava em minhas mãos, como se carregasse todas as palavras não ditas entre nós. Sentei-me na poltrona verde, a mesma que Fernando, meu falecido marido, insistiu em comprar quando nos casamos. Verde é a cor da esperança, ele dizia. Mas naquele momento, a esperança tinha a cor amarelada de um papel envelhecido. Minha amada Helena. A letra de Carlos Eduardo não havia mudado. Ainda tinha aquela inclinação peculiar no H, como se cada letra fosse uma declaração de amor. Respirei fundo, sentindo o perfume do café que havia preparado minutos antes. O aroma me trouxe de volta ao Café Lamas, onde nos encontrávamos escondidos nos anos 80. Quando esta carta chegar às suas mãos, é provável que eu já esteja longe. Não por escolha, mas por necessidade. Há verdades que matam meu amor, e algumas delas estão guardadas na gaveta do escritório do meu pai. Parei de ler. Precisava processar cada palavra. Carlos Eduardo, o filho do poderoso empresário Ricardo Monteiro, havia desaparecido em uma manhã de março de 1984. Nenhum aviso, nenhuma explicação. Apenas silêncio. Um silêncio que durou 40 anos e que agora era quebrado por aquela carta. O telefone tocou, me arrancando das memórias. Era Beatriz, minha filha. Mãe, já decidiu sobre o apartamento? O corretor ligou de novo. Beatriz, minha única filha, tinha pressa. Aos 35 anos, estava se divorciando e achava que eu também precisava de mudanças. Aquele apartamento é grande demais para você, mãe. Precisa recomeçar como eu estou fazendo. Ainda não decidi, filha. O que está esperando? Papai se foi há 3 anos. Você precisa seguir em frente. Seguir em frente. Como se fosse simples assim. Como se pudéssemos embalar 40 anos de memórias em caixas de papelão e entregá-las ao primeiro corretor que aparecesse. Tenho novidades, falei, surpreendendo a mim mesma. Recebi uma carta. Uma carta? Quem ainda manda cartas, mãe? O passado, minha filha. O passado às vezes manda cartas. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Voltei à carta, minhas mãos agora mais firmes, como se 40 anos de espera tivessem me preparado para aquele momento. Na gaveta do escritório do meu pai há documentos que provam o envolvimento dele com os militares. Não apenas negócios, Helena, mas segredos que podem destruir famílias inteiras. Descobri por acaso, quando procurava a certidão de nascimento que você pediu para nosso casamento. Casamento. A palavra me atingiu como um tapa. Nós íamos nos casar. Eu havia escolhido o vestido, sonhado com os filhos que teríamos, planejado cada detalhe da nossa vida juntos. E então, ele desapareceu. Seu pai e o meu estão envolvidos até o pescoço. E há outros nomes, Helena. Nomes importantes. Eles descobriram que eu sei, e agora estão me ameaçando. Mas não é por mim que temo. É por você. Meu pai? Augusto Vasconcelos, o respeitado professor universitário,
Estava envolvido com militares? A sala pareceu girar. As fotografias na parede, meu casamento com Fernando, a formatura de Beatriz, os natais em família, pareciam me observar com outros olhos. Levantei-me e fui até a cozinha. O café estava frio, mas bebi mesmo assim. Amargo, como as verdades que aquela carta começava a revelar. Voltei à poltrona verde, decidida a enfrentar o passado até o fim. Seu pai me procurou ontem. Disse que se eu não desaparecesse, você sofreria as consequências. Conhece o temperamento dele, Helena. Sei que não é uma ameaça vazia, meu pai. O homem que me ensinou a amar os livros, que me levava ao teatro municipal aos domingos, que chorou no meu casamento com Fernando. O mesmo homem que, aparentemente, havia afastado o amor da minha vida. A campainha tocou novamente. Era Beatriz. Mãe, que história é essa de carta? Minha filha entrou como um furacão, seus saltos altos marcando o piso de tábua corrida que Fernando encerava religiosamente todos os sábados. Beatriz era a imagem do pai. Os mesmos olhos verdes, o mesmo jeito autoritário de juiz federal. Senta, filha. Não quero sentar, mãe. Quero entender por que você está estranha. Primeiro se recusa a vender o apartamento. Agora fala em cartas misteriosas. Olhei para minha filha e vi nela todos os fantasmas que me perseguiram nas últimas 4 décadas. A necessidade de manter as aparências, de seguir um script social, de enterrar o passado em gavetas trancadas. Beatriz, há coisas sobre nossa família que você não sabe. Que coisas, mãe? O que pode ser tão importante depois de tanto tempo? Mostrei a carta a ela. Seus olhos correram pelas primeiras linhas e pararam, chocados. Quem é Carlos Eduardo? O homem com quem eu deveria ter me casado. As palavras saíram como uma confissão há muito guardada. Beatriz sentou-se, finalmente, seus olhos fixos em mim, como se me visse pela primeira vez. E papai? Ele sabia? Seu pai... Hesitei. Fernando havia sido um bom marido, um pai exemplar. Seu pai era juiz federal, Beatriz. Ele tinha acesso a muitas informações. O que você está insinuando, mãe? Naquele momento, a campainha tocou pela 3ª vez. No interfone, uma voz que não ouvia há décadas. Helena, sou eu, Ricardo Monteiro. Precisamos conversar. O pai de Carlos Eduardo estava vivo e estava na minha porta. Não atenda, sussurrou Beatriz, subitamente protetora. Mas eu já havia esperado tempo demais por respostas. Apertei o botão do interfone. Suba, Ricardo. Enquanto esperávamos o elevador trazer Ricardo Monteiro e suas verdades, voltei à carta. Se um dia esta carta chegar até você, saiba que cada momento longe foi uma tortura, que cada amanhecer sem você foi uma pequena morte. Mas prefiro morrer 1000 vezes a ver você sofrer por minha causa. O elevador parou no meu andar. Beatriz apertou minha mão, como fazia quando era criança, e tinha medo de trovões. Ouvi passos no corredor. A carta continuava em minhas mãos, inacabada. Mas agora, depois de 40 anos, eu finalmente saberia a verdade. O passado não apenas havia voltado, ele estava prestes a bater na minha porta. E eu, Maria Helena Vasconcelos, professora aposentada, viúva respeitável e guardiã de segredos que nem imaginava existirem, estava pronta para enfrentá-lo. Ricardo Monteiro entrou no meu apartamento como um fantasma, pálido, envelhecido, mas ainda carregando aquela arrogância típica dos homens que nasceram ricos e poderosos. Seus olhos, tão parecidos com os de Carlos Eduardo, percorreram a sala como se procurassem vestígios do passado. Helena, disse ele, sua voz tremendo levemente. Você continua linda. Beatriz se colocou entre nós, protetora. Mãe, quem é esse homem? Sou o pai do homem que sua mãe deveria ter desposado, respondeu Ricardo, sem tirar os olhos de mim, e o homem que impediu esse casamento. A confissão, tão direta e cruel, fez Beatriz cambalear. Ofereci-lhe a poltrona verde, mas foi Ricardo quem se sentou nela, como se tivesse direitos sobre minhas memórias. Por que agora, Ricardo?
Por que depois de 40 anos? Ele tirou um envelope do bolso, idêntico ao que eu havia recebido, porque Carlos Eduardo está voltando. O nome do meu primeiro amor, pronunciado pela voz do homem que o afastou de mim, ecoou pela sala como uma blasfêmia. As fotografias nas paredes pareceram estremecer. Impossível, murmurei. Ele não está morto, Helena. Nunca esteve. Beatriz, que até então observava a cena em silêncio, explodiu. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Mãe, quem é Carlos Eduardo? E o que isso tem a ver com o papai? Ricardo Monteiro sorriu. Aquele sorriso torto que já vi tantas vezes no rosto do filho. Sua mãe nunca contou sobre o noivo que desapareceu? Sobre o grande amor que seu pai substituiu? Cale-se! Gritei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Você não tem o direito... Tenho todos os direitos, Helena. Seu pai me garantiu isso há 40 anos, quando concordou em entregar você ao jovem juiz Fernando. A revelação atingiu Beatriz como um tapa. Ela cambaleou até o sofá, suas certezas desmoronando como um castelo de cartas. Papai, escolheu a mamãe? Ricardo levantou-se, caminhou até a varanda. O pão de açúcar continuava lá, impassível, guardando segredos que agora começavam a vir à tona. Seu pai era um juiz ambicioso, menina, e havia processos, documentos, que poderiam destruir muitas famílias importantes, inclusive a sua. Voltei à carta de Carlos Eduardo, minhas mãos tremendo. Há outros nomes, Helena, nomes importantes. Fernando sabia. Continuei lendo em voz alta. Desde o início. Ricardo assentiu. Ele foi escolhido a dedo. Um jovem juiz promissor, que saberia manter os segredos certos. E a esposa certa. Meu pai não faria isso, protestou Beatriz. Ele era um homem honrado. Sua mãe também pensava isso do próprio pai, respondeu Ricardo, até descobrir que Augusto Vasconcelos vendia a própria filha em troca de silêncio. A palavra vendia ecoou pela sala como um tiro. Senti o gosto amargo da bile subindo pela garganta. Por que Carlos Eduardo está voltando? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ricardo voltou-se para mim, seus olhos agora marejados. Porque seu pai morreu ontem à noite, Helena, e com ele morreram todos os acordos. O mundo parou. Meu pai, o professor dedicado, o intelectual respeitado, o homem que destruiu minha vida, estava morto. Como? Perguntei, mas já sabia a resposta. Suicídio. Deixou uma carta confessando tudo. Os negócios com os militares, o acordo com Fernando, seu casamento arranjado. Beatriz levantou-se bruscamente. Isso é mentira. Vovô não. Abra o jornal de hoje, menina. Está em todas as páginas. Renomado professor comete suicídio e deixa carta-bomba sobre esquema de corrupção nos anos 80. Corri para a internet. A notícia estava lá, estampada em todos os portais. Augusto Vasconcelos, ex-professor da UFRJ, é encontrado morto em seu apartamento em Copacabana. Mas isso não é tudo, continuou Ricardo, tirando outro envelope do paletó. Seu pai deixou algo para você, Helena. Algo que guardei todos esses anos. Era uma fotografia. Nela, Carlos Eduardo e eu dançávamos no baile de formatura. Eu usava um vestido azul, ele smoking. Atrás da foto, uma única frase escrita à mão. Perdoe-me, filha. O amor verdadeiro não pode ser negociado. Onde ele está? Perguntei, minha voz mal saindo. Onde está Carlos Eduardo? No mesmo lugar onde se escondeu todos esses anos, Lisboa. Beatriz, que havia pegado o celular para confirmar a notícia sobre o avô, deixou o aparelho cair. Mãe, tem mais. Ela me mostrou a tela. Abaixo da notícia sobre meu pai, havia outra manchete. Ex-juiz federal Fernando Vasconcelos é citado em carta de suicida como parte de esquema de corrupção. Seu marido não era apenas um peão nesse jogo, Helena, disse Ricardo. Ele era um dos arquitetos.
A sala começou a girar. As fotografias nas paredes, todos aqueles momentos que eu acreditava serem verdadeiros, agora pareciam cenas de uma peça mal ensaiada. Carlos Eduardo tentou me proteger. Murmurei, voltando à carta original. Ele fugiu para me salvar. E seu pai e seu marido garantiram que ele nunca mais voltasse, completou Ricardo. Até hoje. Beatriz estava pálida, suas certezas desmoronando uma a uma. Todo mundo sabia? Todo mundo participou dessa farsa? Quase todo mundo, respondeu Ricardo. Menos sua mãe e você. O telefone tocou novamente. Era o mesmo corretor, insistindo na venda do apartamento. Dessa vez, foi Beatriz quem atendeu. O apartamento não está mais à venda, disse ela firme. Minha mãe tem outros planos. Ricardo sorriu. Ainda há tempo, Helena. Carlos Eduardo está voltando. E dessa vez, ninguém poderá impedi-lo. Peguei a carta novamente, determinada a ler até o fim. Mas antes que pudesse continuar, a campainha tocou pela terceira vez naquela manhã. No interfone, uma voz que fez meu coração parar. Helena, sou eu, Carlos Eduardo. O tempo é uma mentira que inventamos para suportar a eternidade. Nos segundos que separaram a voz de Carlos Eduardo no interfone e sua presença na minha porta, vivi 40 anos novamente. Ricardo Monteiro empalideceu. Ele não deveria estar aqui ainda. Beatriz segurou minha mão. Mãe, você não precisa... Mas eu precisava. Como precisamos do ar, da água, da verdade. Caminhei até a porta, minhas pernas tremendo como se eu ainda tivesse 18 anos. Abri. Carlos Eduardo estava ali, mais velho, cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos que me perseguiram em sonhos por 4 décadas. Vestia um terno azul marinho. Ele sempre soube que azul era minha cor favorita. Helena, disse ele, sua voz embargada. Perdoe-me pela demora. Atrás dele vi uma mulher. Alta, elegante, uns 50 anos. Algo nela me era familiar. Esta é Mariana, apresentou Carlos Eduardo. Minha... irmã, completou ela. Sua irmã, que você nunca soube que existia, Helena. Ricardo Monteiro levantou-se bruscamente. Mariana, você não deveria... Não deveria o quê, pai? Contar que sou fruto do seu caso com a empregada? Que fui criada em Portugal para não manchar seu nome? Que ajudei Carlos Eduardo todos esses anos enquanto você destruía vidas aqui? O apartamento ficou pequeno para tantas verdades. Beatriz, ainda segurando meu celular com as notícias sobre seu avô e seu pai, parecia uma estátua de sal. Carlos Eduardo entrou, seus olhos percorrendo cada detalhe da sala. Parou na fotografia do meu casamento com Fernando. Ele morreu há 3 anos, falei antes que perguntasse. Eu sei, respondeu. Li nos jornais. Juiz federal morre de ataque cardíaco durante depoimento à Polícia Federal. Mariana fechou a porta atrás de si. Não foi ataque cardíaco, Helena. Fernando foi envenenado. A revelação caiu como uma bomba. Beatriz deixou escapar um grito sufocado. Envenenado? Perguntei, minha voz mal saindo. Por seu pai, completou Carlos Eduardo. Augusto descobriu que Fernando planejava confessar tudo. O esquema, o casamento forçado, os documentos. Ricardo Monteiro riu. Uma risada seca, sem humor. E agora Augusto está morto também. O círculo se fecha. Não, interrompeu Mariana. Augusto não se matou. Todos os olhares se voltaram para ela. Carlos Eduardo pegou minha mão. O primeiro toque em 40 anos. Sua pele ainda tinha o mesmo calor que me aquecia nas noites de inverno na praia de Copacabana. Seu pai foi assassinado, Helena, disse ele, por Ricardo Monteiro. O homem que eu conhecia como sogro, que nunca foi, se levantou da poltrona verde, sua arrogância substituída por algo mais perigoso, desespero. Você não tem provas? Tenho todas as provas, respondeu Carlos Eduardo, tirando um pendrive do bolso. Inclusive da morte de Fernando. Beatriz avançou sobre Ricardo, seus olhos verdes, os olhos do pai, faiscando de ódio.
Você matou meu pai? Seu pai, cuspi Ricardo. Era um covarde que ia entregar todos nós. 40 anos de segredos, de acordos, de poder. Ele ia jogar tudo fora. Por remorso, completou Mariana. Fernando não aguentava mais viver com a culpa de ter roubado a mulher que seu melhor amigo amava. Virei-me para Carlos Eduardo confusa. Melhor amigo? Fernando e eu crescemos juntos, Helena. Estudamos no mesmo colégio. Entramos na faculdade de Direito juntos. Ele sabia sobre nós. Sabia tudo. Até ser cooptado por seu pai e pelo meu. As fotografias na parede pareciam gritar agora. Em uma delas, Fernando segurava Beatriz bebê sorrindo. Em outra, dançávamos nossa primeira valsa como casados. A carta, murmurei, lembrando do papel amarelado que começou tudo. Eu a escrevi na noite em que descobri os documentos, disse Carlos Eduardo. Mas Ricardo a interceptou. Foi ele quem aguardou todos esses anos como garantia. Garantia? De que eu nunca voltaria, respondeu ele, seus olhos fixos nos meus. Mas agora... Um barulho metálico cortou o ar. Ricardo Monteiro havia sacado uma arma. Ninguém vai contar essa história, disse ele, a mão tremendo. Já matei 2 para proteger nosso segredo. Posso matar mais. Beatriz se colocou na minha frente. Mariana deu um passo à frente. Carlos Eduardo apertou minha mão com mais força. Abaixe essa arma, pai, pediu ele. Já chega de mortes. Você não entende, gritou Ricardo. Eu construí um império. Tudo que fiz, cada morte, cada mentira, foi para proteger nosso nome. Que nome? Perguntou Mariana amarga. O nome que você negou à própria filha? O som da descarga de uma arma ecoou pelo apartamento. Mas não foi Ricardo quem atirou. No vão da porta da cozinha, ainda de roupão e chinelos, estava Dona Zuleika, minha vizinha de 80 anos. Segurava uma pistola antiga com a firmeza de quem sabia usá-la. Abaixe a arma, Ricardo, disse ela, ou eu termino o que comecei há 40 anos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo Monteiro deixou a arma cair, suas pernas fraquejando. Zuleika, murmurou ele, chocado. Você... Sim, eu, respondeu minha vizinha, aquela que por 40 anos me trouxe bolos e café nas tardes de domingo. A mesma Zuleika que era secretária do Dr. Augusto, a mesma que descobriu todo o esquema, a mesma que ajudou Carlos Eduardo a fugir. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As visitas constantes de Dona Zuleika, suas histórias aparentemente sem sentido, seu interesse em me manter no apartamento. Você sabia, murmurei. Todos esses anos... Alguém precisava proteger você, querida, respondeu ela, ainda mirando Ricardo. Alguém precisava garantir que um dia a verdade viria à tona. A polícia chegou em 15 minutos. Ricardo Monteiro foi levado algemado, sua arrogância finalmente quebrada pelo peso de 40 anos de crimes. No apartamento, restamos eu, Carlos Eduardo, Beatriz, Mariana e Dona Zuleika, testemunhas e vítimas de uma história que parecia ter saído das páginas de um folhetim mórbido. Como a senhora sabia? Perguntei a Dona Zuleika, que guardava a pistola antiga numa caixa de biscoitos. Querida, eu não era apenas secretária do seu pai. Era agente do DOPS infiltrada. Ela sorriu. Aquele sorriso doce que tantas vezes me confortou. Quando descobri o esquema, percebi que precisava proteger vocês 2. Carlos Eduardo e você eram jovens demais, puros demais para aquele mundo sujo. Beatriz estava sentada na poltrona verde, relendo a carta que iniciou tudo. Então o vovô, ele não matou o papai? Não, respondeu Mariana, sentando-se ao lado dela. Seu avô descobriu que Ricardo havia envenenado Fernando e ameaçou denunciá-lo. Ricardo o matou e forjou o suicídio. Carlos Eduardo ainda segurava minha mão. 40 anos se dissolviam no calor daquele toque. A carta, comecei. Por que agora? Dona Zuleika sentou-se, suas pernas cansadas após tanta emoção. Porque eu a enviei. Depois que Fernando morreu, percebi que era hora.
Ricardo estava ficando descuidado, orgulhoso demais. O império que ele construiu começava a ruir. E você, Mariana? Perguntei à mulher que era tão parecida com Carlos Eduardo. Como entrou nessa história? Cresci em Lisboa sabendo apenas que era filha de um empresário brasileiro. Quando Carlos Eduardo apareceu lá, fugindo, reconheci os olhos, os mesmos do homem que me visitava uma vez por ano, sempre em segredo. Éramos 2 filhos do mesmo pai, unidos pela mentira. Beatriz levantou-se, enxugando lágrimas que nem percebera que derramava. Vou fazer café. Acho que todos precisamos. Na cozinha, ouvi ela abrir armários, procurar xícaras, tentando encontrar normalidade em meio ao caos. Carlos Eduardo me olhava como se quisesse decorar cada novo traço que o tempo desenhou em meu rosto. Você se casou? Perguntei, temendo a resposta. Não, respondeu ele simplesmente. Havia apenas você, Helena. Sempre você. Dona Zuleika pigarreou. Vou ajudar Beatriz com o café. Mariana, querida, venha comigo. Esses 2 têm 40 anos de conversa para colocar em dia. Ficamos sozinhos, Carlos Eduardo e eu, no apartamento que guardou tantos segredos. As fotografias nas paredes pareciam diferentes agora, não mais acusadoras, apenas tristes. Fernando foi bom para você? Perguntou ele, sua voz baixa. Foi, respondi honestamente. Mas nunca foi você. Ele tirou algo do bolso, um papel dobrado, amarelado pelo tempo. A carta, a verdadeira. Aquela que você recebeu era uma cópia que Ricardo guardou. Esta é a original. Abri com cuidado, como se manuseasse uma relíquia sagrada. As últimas linhas que eu não havia lido na cópia fizeram meu coração parar. E se um dia nos encontrarmos novamente, meu amor, quero que saiba que cada batida do meu coração levou seu nome. Cada amanhecer em Lisboa foi uma prece pelo seu sorriso. Não me arrependo de ter partido para protegê-la, mas me arrependo de cada segundo longe de você. Na vida ou na morte, sou seu, para sempre. Carlos Eduardo. As lágrimas finalmente vieram. 40 anos de lágrimas represadas. Carlos Eduardo me abraçou, e naquele momento, éramos novamente os jovens apaixonados da fotografia em preto e branco. Beatriz voltou com o café, Mariana e Dona Zuleika logo atrás. Minha filha serviu as xícaras com a elegância que herdou do pai. O pai, que apesar de tudo, a amou verdadeiramente. O que acontece agora? Perguntou Beatriz, sua voz pequena. Olhei para Carlos Eduardo, para Mariana, minha cunhada que nunca conheci, para Dona Zuleika, minha protetora silenciosa, e finalmente para minha filha, o único bem verdadeiro que aquela trama de mentiras me deu. Agora, respondi, começamos de novo, com a verdade, desta vez. Carlos Eduardo sorriu, aquele sorriso que povoou meus sonhos por 4 décadas. Temos tempo. Sim, concordei, apertando sua mão. Agora temos todo o tempo do mundo. Naquela manhã, enquanto o sol do rio brilhava sobre o pão de açúcar, percebi que o amor verdadeiro não tem pressa. Ele espera, sobrevive, perdoa. E quando finalmente encontra seu caminho de volta, traz consigo não apenas a redenção, mas também a certeza de que algumas histórias precisam de 40 anos para serem contadas. Beatriz se aproximou de Carlos Eduardo, hesitante. Você gostaria de jantar conosco hoje à noite? Adoraria, respondeu ele, seus olhos brilhando. E assim, entre xícaras de café e verdades há muito guardadas, começamos a tecer uma nova história. Não mais uma história de segredos e mentiras, mas uma de recomeços e segundas chances. Dona Zuleika sorriu, guardando sua pistola na bolsa de crochê. Sabem, disse ela, sempre acreditei que o amor verdadeiro tem seu próprio tempo. Ele não envelhece, não morre, apenas espera o momento certo para florescer novamente. Olhei para as fotografias na parede, testemunhas silenciosas de uma vida que não foi exatamente minha, mas que me trouxe até aqui. Talvez fosse hora de fazer novos retratos, contar novas histórias. Mãe, chamou Beatriz.
Acho que agora sei por que você não queria vender o apartamento. Por quê? Porque algumas histórias precisam do lugar certo para serem reescritas. Carlos Eduardo beijou minha mão, como fazia 40 anos atrás no Café Lamas. E naquele momento, entendi que o amor não é apenas uma história que contamos. É também todas as histórias que guardamos em silêncio, esperando o momento certo para serem reveladas.